Louvamos, ó Deus, nessa noite, ó Pai, ó Deus amado, Deus querido, por estarmos na Tua casa, por podermos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, usar Teu Filho, ó Deus, com poder e glória nessa noite, nesse lugar, ó Pai amado, no nome santo de Jesus, Senhor, que nós possamos, ó Deus, sermos abençoados, ó Pai, ó Deus amado, Deus querido, que o Teu Filho, ó Pai, venha, Senhor, trazer a Tua santa e gloriosa palavra. Ó Pai, Senhor, venha, Senhor amado, usá-lo, Senhor, em prol, ó Pai, da bênção do Teu povo, ó Pai. Abre, Senhor, agora entregamos esse povo nas Tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja, louvado seja o nome de vocês também. Amém. Santíssimo Deus e eterno Pai, ó Deus, como diz a Tua palavra, ó Deus, ó Pai, no livro de 1 de Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, eu só tenho compromisso, ó Deus, ó Pai, com quem tem compromisso com o Senhor. E é baseado no Teu compromisso, ó Deus, ó Pai, eu estou em segunda-feira, até o dia que o Senhor determinar. Como disse Paulo, ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. Paulo já não tinha vontade própria, não é verdade? Quem dera que todos alcançassem esse nível de espiritualidade, para não andar segundo a tua vontade e nem segundo o teu pensamento, como diz o livro de Isaías 55, no versículo 7, que o meu pensamento e os meus caminhos são muito pequenos diante do meu Senhor. E por isso, ó Deus, ó Pai, procura estar de joelho dobrado. E tendo, ó Deus, ó Pai, que para se vencer, levar essa adversidade, devemos estar orando e jejuando para vencer os gigantes e tem tentado se apresentar no meio do mundo espiritual, aonde eles estão brincando exatamente com a igreja do Senhor. Por isso, ó Deus, ó Pai, é que Paulo, ao escrever no livro de 2 de Coríntios, do capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 15, que o diabo se transforma até em anos de luz. E nós estamos vendo exatamente a transformação de uma igreja que era para estar de joelho dobrado, porque me lembra os plantios de arroz e de trigo. Todas as vezes que o vento sopra, os pés de milho, ele desce em arroz, e quando o vento passa, ele se levanta e se põe de pé. Assim deve ser a vida do cristão, amém? Está sempre de joelho dobrado, porque as grandes lutas vencida por aqueles homens que eu sigo os exemplos dele, foi vencido através do joelho. E se a igreja não ora, e se a igreja não está jejuando, e se a igreja não faz aquilo que foi determinado pelo próprio Deus, a igreja está desviada, seguindo mortos. A mensagem de mortos, irmão, está baseada exatamente na mensagem que está escrita no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 21 e o 22. Havia Jesus levar-se numa grande multidão, e Jesus ia partindo de um lugar para o outro, e de repente aparece um jovem e diz: olha, deixa eu enterrar meu pai, para poder te seguir. E disse: olha, deixa os mortos enterrar seus mortos. Nós estamos vendo um monte de mortos em cima do altar, mas as pessoas não abandonam a morte. Pastor, como é que alguém está morto e prega a palavra? O pecado é morte. O pecado é morte. E todos que pecam estão mortos. Todos que estão roubando, enganando, mentindo, que é a prática do último evangelho que nós vimos pregados por aí. Então esse povo não tem vida, porque a vida só está na verdade. Jesus foi muito claro quando ele disse: eu sou. João no capítulo 6, do 14, do versículo 6.
Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não há honestidade, se não há santidade, se não há exatamente a verdade, quem está lá é mentira. É o pai da mentira, é o diabo. E o diabo representa a morte. Mas pastor, o que é isso? Por isso é que Jesus, ao chamar eles de filho de Satanás, Jesus não estava exagerando, porque eles tinham exatamente o caráter do bicho. E o que é que Satanás faz? João, no capítulo 10, do versículo 10, a Bíblia vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. E todos que têm essa parte, eles são filhos daquele que se rebelou contra Deus. E se você deixa de obedecer a Deus e começa a obedecer esse demônio, automaticamente você também é filho do diabo. Agora preste atenção na coisa. Presta muita atenção na coisa que eu vou anunciar para você agora. Abre no seu livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 11. Eu vou até ler para você saber qual é a prática, qual é o final daqueles que seguem esses espíritos enganadores que estão na casa de Deus. Bate palma. A Bíblia vai dizer que no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 10, que ele diz assim: e com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu vou dizer uma coisa para a igreja, muito claro. O que é que faz exatamente as comunidades, os grandes grupos de traficantes? Eles contratam exatamente grupos de bancadão, porque através daquele grupo de bancadão, a multidão vem e eles recarregam o dinheiro, não é verdade? Senhora, o que é que faz exatamente as casas de show? Eles contratam um artista e de repente aqueles artistas vai trazer a multidão, porque são pessoas conhecidas pela mídia, e através daquela multidão eles ganham um montão de dinheiro, não é verdade? Será que essa prática hoje não está dentro da casa que deveria estar ensinando as pessoas se afastar dessas contaminações? Será que ela é baixa? Será que eles estão oferecendo morte ou é vida? Aqui combina. Será que o que as comunidades dos traficantes oferecem morte ou vida? Eles estão oferecendo a morte. E como é que a igreja não foi preparada para distanciar da morte e receber a vida? Eles fazem exatamente o oposto. Quando a igreja está muito geladinha, eles contratam um artista. Mas quem paga esses atores não é eles, não. É a própria ovelha. A ovelha está sem saber o que fazer. A ovelha não sabe o caminho, não sabe a verdade. Mas eles não abandonam esses espíritos, sabe por quê? Porque tudo que traz alegria é por carne. E eles adoram viver na carne, porque viver em espírito é diferente. E lá no momento da encarnação do espírito, a carne vai descer para o inferno. A carne vai descer da onde ela veio para a terra. Lá só sobe o espírito. Mais palestra. Mas a igreja está completamente mobilizada. Pandemônio dessa ignorância. E dizem que eles estão salvos. Os teólogos muda suja, ele diz que essas coisas, as quatro paredes vai salvar ele. Eu estou cuidando de uma senhora, aparentemente um vaso de Deus. Eu todas as quinta-feiras, todos os sábados, as quintas estou na Central do Brasil, rasgando a cara do corpo, como sempre. E aos sábados estou na Cinelândia, ensinando exatamente um povo que tem 35 a 40 anos de evangelho, mas nunca se dedicaram à palavra. Pode falar. Porque se existe alguma coisa que me libertou, foi a palavra. E se eu não uso a palavra para libertar o povo vai continuar errando pela falta de conhecimento e sabedoria. Bate problema. Mas eles não usam mais esse livro, sabe por quê? Esse livro condena eles. Esse livro que é a Bíblia, ela traz condenação para eles.
E eles não querem que você enxergue essa verdade. Por isso é que eles oferecem o sal doce, a roupa vermelha e oferecem o dom de descarrego, porque é melhor oferecer essa baboseira de que exatamente ensinar a igreja a andar e se aproximar de Deus. Mas volta. E aí essa mulher, Nevassi, ela começou a usar a Bíblia, porque Deus só vai cobrar de mim, mediante o conhecimento. Porque Deus, de maneira nenhuma, Ele vai cobrar de ninguém se esse conhecimento não chegou até você. Então, a forma de Deus cobrar, Nevassi, é alguém que, por isso que o primeiro a ser cobrado sou eu. Então é preciso que eu ensine, para que através do ensinamento que eu der para a igreja, do meu sangue não será cobrado. Eles são obrigados a aprender, se quer subir. E se quer permanecer embaixo, ele dá para lá. Mas a minha obrigação é dar ensinamento pela palavra. E eu sou bom nisso, porque não aprendi com esses bunda suja. Aprendi exatamente no deserto, como Jesus e como João Batista. Amém? Bate palma. E aí eu comecei a ensinar. E ela começou a ter umas crises de enfermidade. E essa crise de enfermidade estava me chamando a atenção. Passei a mão dela. Na irmã dela, eu digo, tu vai trabalhar com ela durante 7 dias. Tu vai orar ela e ungir durante 7 dias. E eu vou para o joelho perguntar ao meu Senhor o que é que está acontecendo com ela. Aqui, Paulo. E aí caí fazendo a oração, Nevassi, perguntando a Deus por que ela estava vivendo aquela pessoa cheia de dor de enfermidade. Ela disse, não, já é idade. Não, Jesus não deixou. Ele não fala de idade que traz sofrimento para você. A idade traz fadiga, traz cansaço, mas dores não. E você não é obrigado a conviver com a dor, uma vez que isso é caráter de Satanás. Uma vez que tem que se livrar dessa dor através da obediência a Deus. E aí, sábado agora eu cheguei diante dela, ela estava quietinha, quando eu abri a Bíblia, até no livro de Efésios, capítulo 6, e ali, Efésios capítulo 4 e 5, a mensagem foi sobre a doutrina, e ali estava toda soromática, e eu olhei para ela e digo, você não está pura não, né? Aí eu olhei para mim com aquela carinha assim, e já estava incorporando ela. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para ela pedir perdão à própria. Mas pronto. Eu disse assim para mim, manda ela pedir perdão, irmã. Porque ela tem uma mania de mandar nas pessoas. Mas pronto. Ela usa o Espírito usa ela com o espírito de altivez e quer pisar em todo mundo. E aí, ela pediu perdão, confessou a bagunça, pediu para ela confessar, disse as palavras, ela confessou. Falei, agora esse dia não vai cair. E tinha a mão dela, elevasse o bicho, roncava e dava risada na cara dela. E eu olhei para a irmã, olha, ele não está dando risada de mim, não. Você está dando risada de mim, Satanás? Ah, é? Você está dando risada dela, né? Porque ela não vai obedecer. E ali depois daquele demônio, levasse, aquilo saiu, sanatou do pé, sanatou as costas, sanatou o corpo dela. E eu comecei a dizer para ela, olha, você quer se ver livre desse demônio? Primeira coisa que tem que fazer é deixar de estar em cima da janela do apartamento e olhando a vida dos outros. Mas pronto. Deixando a vida dos outros, porque tu está velho demais, eu também para cuidar da vida dos outros. Cuida da tua. Porque a primeira coisa tem que cuidar da sua vida, porque a salvação é individual. Isso não te respeita a você ficar se intrometendo naqueles que passam para lá para cá, se está namorando, se está sujo, se está limpo, se está fazendo xixi. O problema não é teu, o problema é deles. E outra coisa, você precisa parar de trazer pessoas, convidar pessoas para a tua casa, para estar falando mal do seu irmão, falando mal das vidas que nada fez contra você. Ela só fez chorar. E eu digo, olha, e quando for a noite, quando as pessoas passarem nas estradas aí, deixe que está olhando pelo buraco da janela, pelo buraco da fechadura, para observar a vida dos outros.
foi o suficiente. O bicho deu grito, caiu por terra, hoje está perfeitinho lá. Eu digo, olha, agora presta atenção, entenda esse ensinamento, porque o diabo não é o diabo que tem essa força contra a tua vida, não. É a desobediência sua para com Deus. E toda vez que você desobedecer a Deus, ele permite que o diabo brinca com você, tira a tua paz, tira a sua vida. Sabe por quê? Porque você vive nesse pecado e você não quer ser. E aí ela perguntou para mim, por que você sempre fala, pastor, que minha irmã vai acompanhar na obra e a Janaína? Eu digo assim, sabe por que você não vai? Porque tu não esqueceu as coisas velhas, mas olha. Enquanto tu estiver agarrado nas coisas velhas, no hábito da velhice, tu ficará aqui. Porque enquanto tu mantém as coisas velhas dentro de você, você não pode ver as coisas novas. Mas olha. Vou dizer para você, o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Você recebeu Jesus, mas você permaneceu paralisado. Você não jogou as coisas velhas fora. E você continuou com as os velhos hábitos que te condenam, que é o pecado. Mas ó, ou você larga isso, ou você vai cansar. Mas isso aí, meu irmão, se eu trago pela visão de Deus, porque Deus não tem prazer na morte dela. Agora a minha obrigação como servo de Deus e administrador da palavra é orientar os ovelhas, também induzir elas a pares a festa, a teatros e a bagunça da igreja e dizendo que eles não são. Agora, esse grupo de mortos vai levar milhões de mortos, vai levar milhões deles para o inferno. Porque Satanás não é corpo, não. Foi isso que ele fez na prática e nos jogou no inferno quando ele se rebelou contra Deus. Deus deixou um tempo que ele fizesse aquela bagunça para saber o que está no coração dos anjos. Os anjos não deu ouvido a Deus. É como você passa por uma casa dessa, uma casa doutrina, e diz assim, aquela casinha, cuidado, está fechando. Coitado daquela igreja. Não, coitado de vocês. Sabe por quê? Quem está aqui é ensinado para subir, não para permanecer na terra. Aqui, embora que você esteja quando passa pela porta, você não vê a quantidade de anjos que estão nessa casa. Você só vê as pessoas. Mas bom. E o reino do céu não é para a multidão. Porque a multidão não quer nada com Deus. A multidão eles querem opa-opa. E é isso que está acontecendo. Mas para você, está querendo? Lembra bem, a doutrina é dura e difícil, mas tudo que eu quero um dia é encontrar com você comigo lá em cima. Tudo que eu quero na minha vida é que você suba, porque se eu sou de cima, eu não vou ensinar as coisas de baixo. Mas se eu sou de cima, eu não vou ensinar para você a levar essas coisas de baixo. Se eu sou de cima, eu vou tentar tirar você das coisas que são da terra e mostrar para você que existe um Deus que é de cima da melhor. Existe uma cidade que está nos esperando elevar, mas para nos subir, temos que largar as coisas da terra. Agora, você não tem. Lembrando bem, essa mentira. Uma certa vez, Ananias, capítulo 5 de Atos, verso. Quando Ananias, aquele que dizia muito na época, o Pedro cada vez que abria a boca, era a multidão de pessoas recebidas Jesus, porque ele vivia pelo Espírito. E a Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Bate palma, né? E aí Ananias combinou com a mulher, a Safira, e resolveu querer dar um nó em Pedro. Aliás, em Pedro, ele podia até dar. Mas ele esqueceu que Pedro não andava na carne. Pedro era um homem cheio de Espírito. E o Espírito de Deus andava com ele. Concorda comigo, pai? Não. Por isso, é que eu não consigo entender como é que as pessoas se deixam se levar com um monte de mentirosos que estão no altar. Mas bom, né? Porque a mentira, ela tem um prazo de validade. Mas esse prazo de validade muitas vezes deixa você pelado, deixa você sem dinheiro,
Uma mentira. Deixa você sem a esposa, deixa você sem seu carro. A mentira faz isso. E Ananias costumava o povo na época de vender a que tinha e dar uma boa parte exatamente para os apóstolos, não é? Para os apóstolos, como dizem, oferta, para que eles, através desse dízimo de oferta, alimentassem aqueles que não tinham. Não é? Eles não, ele não guardava o dinheiro, ele não depositava esse dinheiro em banco. Esse dinheiro que chegava até eles era para alimentar o povo, porque até então, naquele meio do evangelho do cristianismo, não existia pobre nem rico. Todos comiam do mesmo alimento que eles preparavam. Então o dinheiro que chegava não era para eles ficar ricos. O dinheiro que chegava era para dividir entre a comunidade cristã. Mas isso para eles é coisa do passado. Para mim é um presente e será o futuro. Mas olha, para mim é um presente e será o futuro. Porque Deus nunca muda. Para eles Deus mudou. Para eles Deus está diferente. Para eles Deus é tudo que diferente para eles. Para mim, Ele continua sendo o Deus verdadeiro, porque o Espírito não merece. Mas olha, Ananias chegou diante de Pedro e chegou e teve uma quantia no versículo 3 e no versículo 4. Ele olhou para ele e disse assim: por quê? No versículo 3 ele disse: por que Ananias deixou Satanás vencer seu coração para tentar enganar o Espírito de Deus que está sobre a minha vida? Na mesma hora que ele falou isso, Ananias caiu do morro. O que falta no Evangelho é o profeta. O que falta no Evangelho dessas casas é o profeta. Porque o verdadeiro profeta fala e Deus acaba honrando para crescimento da obra. E isso não abateu a igreja, não. Pelo contrário, houve um crescimento muito grande, houve um temor maior para que as pessoas se voltassem para Deus. Hoje, o que acontece nessas casas? Ninguém sabe quem é Deus, ninguém sabe quem é o diabo, ninguém sabe quem é o inferno, ninguém sabe quem é o céu. Pergunta aí quem quer ir para o céu, todo mundo vai a levantar a mão e dizer: eu quero. E perguntar para eles: quem quer ir para o inferno? Ninguém, Deus me livre. Ah, é? Mas será que você tem feito alguma coisa para subir? Você tem feito aquilo que Jesus determinou? Que você não podia ter duas mulheres? Você tem. Que você tinha que abandonar a bebida? Você abandonou? Você abandonou os amigos do futebol? Você abandonou exatamente a dança do pagode, do funk, da escola de samba? Não, né? Mas isso não vai impedir de eu subir. Ah, não. É como se Deus criasse uma porta diferenciada para você, verdade? A porta é estreita. Se você quer o céu, você vai começar a se estreitar, deixar de fazer a tua vontade e começar a fazer a vontade daquele que manda em mim e manda em você e manda em todos nós. Agora, para que você suba, agora se você quer permanecer com essa ideia que alguém disse para você que você não precisa achar nada e que você está salvo, você permanece exatamente naquilo que ensinaram a você. Automaticamente quem disse para você são pessoas da morte. Como eu não sou da morte, eu ensino as coisas de vida. Como eles estão mortos, que vivem na prática da morte, porque todo pecado é morte. Todo pecado de avareza, mentira, engano, elevação da dureza, aquilo que Deus não mandou e foge da palavra, é a morte. Agora, se você quiser permanecer na morte, não dê ouvido a essa morte. Mas se tu quer vir na vida, começa a se estreitar, começa a se examinar e ver aquilo através da palavra. Não é historinha de mentiroso, não. Começa a examinar este livro, essa Bíblia, não é livros de homem, não. É coisas que o próprio Jesus escreveu, coisas que quem escreveu este livro era homens cheios do Espírito de Deus. Não era homens que viviam na carne, mas eram pessoas que viviam de oração e tinham o poder de Deus. Porque esse poder não é dado ao vadio e nem é ladrão, não é mentiroso. Esse poder é dado a quem gosta de obedecer a voz de Deus. E Ananias, essa igreja não se revoltou e não houve prisão para os apóstolos, por quê?
que estavam na vida de Pedro. Vai falar. Pastor, você fala do evangelho diferente? Não. O evangelho é isso aqui. Quem prega diferente não sou eu. Porque eu não busco as coisas minhas, mas eu busco o que é de Deus. E você é de Deus. Você é o Senhor. Só que você está escolhendo um caminho que não leva você para cima, que permanece para você embaixo. Por isso é que Deus me traz nesse lugar. É por isso que Deus me leva para lugares, exatamente para tentar abrir os olhos daqueles que estão cegos. E quando tu estiver nessas casas, naquele Malacheia, nesse homem da rosa vermelha, nesse povo de Brasília que estão lá no Congresso mentindo e roubando e dizendo que eles são pastores. São sim, pastores do diabo. Porque repare-se, a Bíblia vai dizer que a Jezabel tinha um montão de pastores e sacerdotes que ajudavam ela. Como eles são sacerdotes sim do diabo. Porque se fosse sacerdote de Deus, eles estariam ensinando as coisas de Deus. Não estariam preocupados com esse alvo dessa riqueza da terra. Eles estariam ensinando a você se despender da terra, a subir junto com ele. Mas como é que ele pode oferecer uma coisa que ele não tem? Eu ofereço aquilo que eu tenho. E se eu tenho, eu quero que você também tenha. O que é que eu tenho? Direito à salvação, através da Escritura Santa. E eu quero que você tenha esse mesmo direito, porque esse direito foi dado a todos. Jesus cumpriu o braço da cruz, não foi para mim, nem para você, foi para todos. Agora eu entendi exatamente quem é Deus. Se você não entender, o problema é seu. Agora, enquanto você seguir esse banho de arruda, essa rosa vermelha, esse descarrego, essa coisa que você vai casar, ou pega um sentimento, isso não está na Bíblia, não. Jesus não vai oferecer casamento a ninguém. Ele vai oferecer salvação. Ele não veio oferecer para você dinheiro nem riqueza. Ele ofereceu a vida eterna. E se tu quer a vida eterna, desnuda dessas coisas. Se você quiser, se não quiser, permanece no meio dessa muvuca, porque o que ele fez com Sodoma e Gomorra fará com vocês. O que ele fez com Noé fará com essa geração porca e imunda que não quer a verdade. É por isso que ele virou esse tipo de espírito no erro, para que você andasse nesse erro e aceitasse as palavras da mentira, para você ser julgado no grande dia. Porque é tudo que eles fazem. Porque tudo que eles fazem está aqui, ó. O espírito do erro, com mentiras, engano, sinais de prodígios, testemunhos falsos, e você não entendeu isso. Se você não entendeu, permanece nessa casa, porque você vai ver o Satanás. Pastor, lá eu sinto alegria, porque eu canto e fico toda. Ele me fala uma coisa que eu fico toda alegre. Ninguém mais habilidoso do que Satanás. Ninguém mais habilidoso do que o diabo. Ele foi tão habilidoso que ele conquistou uma terça parte dos anjos. Só que aqueles que acompanharam, os anjos que acompanharam Satanás, lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, a Bíblia vai dizer que eles estão lá embaixo, reservados e aguardando o julgamento. Escapa no meio dessa vaga, escapa no meio desse povo, desse outro chapéu, um pai de Valdomiro, uma desgraça por aí, que se titulou sacerdócio do diabo. Porque tem um sacerdócio do diabo, porque depois Jesus disse: vocês são filhos do diabo, porque nunca se manifestou na verdade, sempre viveram na prática da mentira. Por isso seu pai é o diabo. Porque todos que vivem na prática do erro e da mentira, o pai deles é aquele que nunca se licenciou na verdade, sempre vive na prática da mentira. Mas todo desse jeito não acaba com esse ponto, não. Que eles se pronunciam para me dizer na cara dele: Elias não corria no colo. Elias, ele não corria porque ele precisava, porque com ele estava o Espírito de Deus. E com eles, ao contrário, a carne estava o Espírito de Satanás, o Espírito criminoso. Ninguém quer de Deus. Ninguém que de cima se envolve com as coisas de baixo. Ninguém que de cima se envolve com as coisas da terra. Sabe por quê? Porque a terra não é minha. Jesus disse para mim, elevasse uma oração do João, capítulo 17, 16. Ele disse: Pai, preguei ao Senhor, elevasse, preguei ao mundo e o mundo não entendeu.
esses entenderem e compreenderem. Pai é santo, guardei eles em seu nome e quando por eles estão. Mas agora eu vou para ti, ó Pai. Não peço que os senhores tirem desse mundo, mas guarde, porque assim como eu não sou deste mundo, eles também não são. Mas ó, então se eu não sou deste mundo, eu não vou andar atrás das coisas do mundo. Eu vou andar exatamente atrás daquele que me deve dar uma vida de salvação, é a vida dele. Em momento nenhum, Jesus, ele veio morrer na cruz para ser rico ou para dar riqueza, não é patrimônio de ninguém. Ele diz lá no livro de Mateus, no capítulo 6, do 3, busque o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas, ele vos acrescentará. É vontade de Deus correr atrás de prata, de ouro, tudo é de Deus. Mas não corra atrás disso. A única coisa que você precisa fazer é obedecer. E se tu obedece, o ouro e a prata seguem você. Agora, se você permanecer buscando aquilo, elevar-se, buscando aquilo que não é para buscar, tu vai cansar. Um dia tu vai entender. Porque se Deus levar-se, tem esse amor por você, ele vai pegar você, porque ele me feriu grandemente para entender qual é a vontade dele. O povo não sabe qual é a vontade de Deus. Mas ele quer estar sempre com a vontade dele na frente. E a vontade de Deus não é perdida. Quem me criou foi Deus ou fui eu que Deus? Então, quem me criou tem o poder da minha pessoa. Eu sempre obedeci meu pai. Na terra certa eu não posso obedecer a Deus. Você não quer obedecer a Deus. Para obedecer a Deus, será que eu tenho que deixar de comer carne? Não. É isso, não. Obedecer a Deus e não está em conformidade. A Escritura Sagrada. É ele dizer não e você entender. Ele hoje mandou lá para cima de monte. E eu botei dúvida na minha cabeça e disse assim: Senhor, vai chover. O tempo está muito fechadinho. E quando eu dobrei o joelho lá no altar do Senhor, parecia uma visão minha que eu tinha que estar. Pedi perdão a ele. Me perdoa porque já era 9 horas, já é muito longe. Ficava distante para mim, porque eu gosto de passar o dia de joelho, tá? Isso me dá alegria. Mas aí ele vai pedir perdão a ele, e ele marcou, porque quando ele manda, ele quer trazer algo para mim. Não é algo financeiro, é algo espiritual, porque eu quero estar cheio, eu quero ser um elevado, tomado pelo Espírito, porque eu quero ver aquele evangelho que Pedro fazia. A sombra dele do lado. Qual era a sombra dele? Estava tão tomado de glória. No capítulo 5, versículo 15 de Atos, a sombra dele, por onde passava, curava. Eles hoje uma sombra do diabo lá naquela casa de Satanás, e diz que a sombra dele cura. Será que Deus vai usar um bando de mentirosos só com certeza, irmão? Será que Deus pode usar um diabo que só pensa nas coisas da terra? E eles usam a Bíblia para distorcer a verdade e enganar você. Ele parece que diz que a sombra só botará o diabo. Mas ó, eu nunca vi alguém que pode ofender e vive entregando junto com o bode, elevar-se que tem pacto com Satanás, elevar-se pode ter sombra. E tinha sombra aqui no lago da Pedro. Mas bom, mas a vida de Pedro, que nada a ver com essa vida pobre que ele leva. Mas não. Uma vida suja de imundícia, uma vida de elevar-se, uma vida de mentira, de erro, de engano, elevar-se de feitiçaria. Como é que se a Bíblia diz que os feiticeiros não eram religião? E qual é a prática do feiticeiro? O que é que eles ganham na rua? O que é que eles oferecem? Sal grosso, rama vermelha, banho de amor? É o que eles estão oferecendo. Mas tu não sai de lá e sente alegria. Que alegria é essa? Cuidado com essa alegria. Os anjos também sentiam essa alegria, mas estão em pé. Deixam de andar com mortos, a se andar com a vida. Deixam de andar com mortos. Esse povo estão mortos, são os mortos ambulantes que estão para lá e para cá, falando e tudo mais. Porque quem tem vida não oferece a morte. Não vai oferecer para você as coisas da carne. Vai oferecer para você as coisas do Espírito. Porque a carne vai descer e o Espírito vai subir se tiver nível de conformidade da forma que Deus me colocou. E eu não vou ficar no meio dessa sujeira. Pastor, então você não se preocupa com a riqueza, não. Eu sou o mais rico do mundo. Sabe por quê?
De repente ele caiu ali e morreu. E os outros cardiologistas que comandavam a equipe começou a sacudir ele, a balançar o coração. E ali ele subiu e foi embora. Ele disse que ele passou por um túnel. E nesse túnel ele disse que abaixo tomou conta dele. Está de coragem. Para você que vive agarrado com a avareza. E ele subiu e ficou lá alguns minutos lá em cima, parece que 1h30. Lá em cima ele disse que aquela preocupação de contas bancárias, de reuniões, aquilo tudo era uma alegria só. E ali, abriram ele, a única forma de trazer a voz, vamos abrir ele e botar no próprio coração dele, para tentar reaver se é a única opção. Abriram ele, ao pegar no coração, de lá de cima ele ouviu uma voz: fulano, fulano. E ele voltou. Mas ele voltou e disse que teve uma experiência na vida dele. Quando ele voltou de lá, ele voltou a estar tomado de uma coisa, de um amor, e que ele não queria mais saber de nada daquilo que ele fazia. Ele reuniu a família, pediu Devássia que a família ajudasse ele a se desprender de tudo aquilo que ele ia sumir. Porque o que ele sentiu lá em cima era a coisa mais linda do mundo. Era a coisa que tirava dele toda a tribulação. Eu ouvi isso ontem, eu fiquei apavorado. E aí ele, ao chegar junto com a família, pediu que quisesse ia se desfazer de todo o patrimônio dele. A mulher não quis, só que ele fez: já que não quer, minha filha, e nem meu filho, eu vou tirar uma parte minha, vender. E foi para um lugar onde tem um montão de refugiados. Lá ele foi ajudar aquele povo que não tinha condição. Esse homem hoje, ele diz: eu sou o mais feliz do mundo, porque tudo que eu tinha era um patrimônio todo de hospital, todo de muita coisa. Ele desfez de tudo aquilo, porque ele teve uma experiência no céu, que lá você não precisa de carro, você não precisa de imóvel, você não precisa de dinheiro, você não precisa de nada. É tudo que eu almejo na minha vida, é obter essa paz. É coisa que é difícil ter na terra. Mas bom, por isso, ó Deus, ó Pai, nesta noite, nesse dia, elevar-se nessas áreas de Deus, testemunho, ó Deus, ó Pai, para as pessoas se desgrudar do olho da prata, se desgrudar dessa terra, começar a pensar nas coisas que são de cima, como diz o livro de Colossenses, capítulo 13, versículo 1. Nascer com Cristo. Deixa as coisas de baixo, busca as coisas que são de cima. Esquece isso, é necessário elevar-se a Deus, acrescentará. Ele sabe elevar-se o que tu precisa. Se ele alimenta o espaço, as raposas, se ele alimenta você, não vai alimentar você. Mas a minha preocupação, a própria que deveria estar ensinando o povo a se desprender dessas coisas, é que mais estimula o povo a buscar essa coisa. Mas nessa noite, ó Deus, ó Pai, a palavra tem sido pregoada. Eu quero entregar a cada vida, a cada pessoa que assistiu, elevar que ele faça proveito dessa mensagem, faça uso dela, distribua por aí. Se a mensagem, ó Deus, revelada pelo teu Espírito, não é mensagem de homem, que nada está no Espírito. Eu não preciso elevar a olhar na Bíblia para anunciar, porque quem me revela a própria palavra é o Senhor. E que o Senhor possa guardar vocês, guardar essa palavra na palavra do vosso coração e se desprender dessa terra. Por isso, Deus, ó Pai, nessa noite, e que vocês possam abandonar esse bando de mortos que estão por aí, anunciando a morte, não está anunciando a vida, porque a vida é você se desprender da velha criatura, mas eles ensinam você a se manter com a velha criatura para não sair todo mundo do inferno. Eles já estão condenados, e quem está condenado não quer que você seja salvo. Por isso, ó Deus, pastor, comece a ter certeza, porque quem vive na prática do pecado, o pecado é morte. Todos que vivem no pecado, mas pastor, ele é sacerdote, ele pode ser filho de Deus, ele pode ser filho do diabo. O diabo que Deus criou botou dentro, quanto mais eu e você. Ele não poupa ninguém, irmão. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Ele destrói, ele constrói, porque ele tem o poder de todas as coisas. Por isso, ó Deus, ó Pai, essas pessoas que estão no celular no hospital, visita essa mulher, visita esse homem. É uma oportunidade
oportunidade de vida, Deus, ó Pai. Arranca essas enfermidades das pernas desta mulher, essas trevosas, Deus, ó Pai. O Senhor é poderoso, exatamente o Senhor não mudou. Elevar-se, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, fazendo aquilo que o homem não pode fazer. Quebra todo esse jugo, ó Deus. Elevar-se, as pessoas estão se voltando para o mal. Nós estamos vendo o levar-se a cada dia, iluso se cumprindo cada vírgula, cada ponto de que Jesus deixou escrito. Elevar-se antes da vinda dele, nós estamos vendo se cumprir os falsos profetas. Iluso tem se aumentado na face da terra, ensinando heresias, ensinando mentira. Elevar-se, ensinando o falso evangelho. Aleluia, saiam. Porquanto Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, visita esse moço, divide essa garganta desse mundo, ó Deus, ó Pai. Desfaça essas feitiçarias, elevar-se essa mulher, esse homem, ó Deus, ó Pai, que está dentro do infarto. O Senhor é poderoso, ó Deus, ó Pai, para repreender, Senhor, a massa, esse lembrando este infarto. O Senhor é poderoso, ó Deus, ó Pai, para quebrar essas obras de feitiçaria que tem separado casais, ó Deus, ó Pai. Pessoas dentro da igreja que não abandonam a macumba, pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas não tem ensinamento, não tem espírito, as coisas que não tem espírito, a obra que não tem espírito, as pessoas fazem o que querem e acham que está tudo certo. Não podemos servir a dois, Senhor, Mateus 124, não devemos adorar um e condenar o outro, não podemos estar por aí, levar-se servindo a duas mesas, porquanto Deus e Pai, mas a igreja está servindo a dois senhores. Eles estão envistiados com a feitiçaria, porque não abandonaram a velha criatura. Mas por isso a Deus é por isso que falta profeta, aleluia, saio, nesta noite, desse dia, alcança esse moço, alcança essa jovem, Deus, ó Pai, que está beira de levácia, aleluia, saio, está beira de um suicida, na cama da Suriéria, levando o cavador, e a cavador, visita essa jovem, visita esse jovem, Deus, ó Pai, que está assustado, né, pastor? Está preocupado com esse beijo, está preocupado, Deus, ó Pai, com essa vida, esse homem, ó Deus, ó Pai, que se meteu com a giota, ó Deus, ó Pai, não tem como pagar. Deus, repassa, não há condição da elevação, há um sinal, há uma porta, para que o Senhor possa pegar as vidas, ó Deus, ó Pai. Ele fez cuidando, repassa, emoção, porquanto Deus e Pai, elevasse a livramento desse carro, um livramento, ó Deus, ó Pai, de assalto, um livramento, ó Deus, cavador, essa invasão dessa empresa, elevasse esse quebra-quebra, ó Deus, ó Pai, entra com força, o Senhor é poderoso, essa mulher cancerosa de garganta, essa mulher, ó Deus, ó Pai, com câncer de mama, o Senhor é poderoso, ó Deus, ó Pai, para que compra ela, vai de conta esse estômago desse outro, esse estômago dessa mulher, eu levando o Yassério, Deus, eu não oro um pedaço de pau, nem um pedaço de pedra, eu oro ao Deus vivo, que sempre ouviu as minhas orações, na forma que tu viu a oração de Elisa, de Geu, de Pedro, de João, de Márcia, ouça essa oração, ó Deus, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Essa mulher que está perto da luz, que está com complicação na gravidez, ó Deus, ó Pai, e que o Senhor possa tocar na barriga dela agora, e desamarrar esse barco, ó Deus, ó Pai, elevar, chegando a hora dessa mulher, elevar-se, gerar essa criança, elevar-se da salvação, de calamento da cia, entra nesse caiação, entra nesse miliano na saia suriana, entra nesse camaradaço, elevar-se a pessoa que está perto da cirurgia, ó Deus, ó Pai, elevar-se, não deixa a mulher passar, elevar-se nessa cirurgia. O Senhor pode curar dentro de casa agora, Deus, ó Pai. O Senhor pode curar esse câncer. O Senhor pode curar, Deus, ó Pai, esse outro por causa de próstata. O Senhor pode curar, me dá a saia, na vassoura. Saia desta casa, demônio da confusão. Saia, diabo, desta casa, Satanás. Saia, vai fazer seu reino contra o inferno. Saia, meu amor. Saia da miséria. Saia, demônio da vida. Saia, demônio da contenda. Saia, diabo, desta casa. Eu estou dando uma ordem em nome de Jesus. Saia, demônio elevado, demônio de fracasso, demônio da porta fechada, saia. Saia, seu branco da rua, desgraçado. Saia, abandona sua família e dê vitória a eles. Em nome de Jesus.